Muitas vezes, aquilo que mais atrasa a nossa caminhada com Deus não é a falta de fé, mas a resistência em obedecer. O Senhor continua nos chamando, mas nós continuamos adiando. Obediência não é apenas ouvir a voz de Deus, é escolher a vontade dele acima da nossa. Mesmo quando isso confronta nossos desejos, planos e opiniões. E o lugar mais claro onde encontramos a vontade de Deus não é em sentimentos passageiros, mas na sua palavra. Há quem pense que obedecer depende sempre de um sinal extraordinário, como se Deus precisasse dar uma nova instrução a cada passo. No entanto, as Escrituras já estão repletas de orientações claras para a vida diária. Deus pode, sim, nos conduzir de forma pessoal, mas Ele nunca contradiz aquilo que já revelou. Por isso, a obediência não está em esperar algo novo, e sim em levar a sério o que Deus já falou. É exatamente aqui que fé e obediência se encontram. Não existe uma sem a outra. A fé nos capacita a obedecer mesmo quando não entendemos tudo. Deus, muitas vezes, não revela o caminho inteiro, mas apenas o próximo passo, porque Ele deseja formar confiança em nosso coração. Quando exigimos todas as respostas antes de agir, acabamos atrasando o crescimento que Ele quer produzir em nós. Obedecer é confiar que Deus é bom, mesmo quando o caminho parece difícil. É crer que a vontade dele sempre nos conduz à vida, ainda que, no momento, não faça sentido. Escreva amém nos comentários se você deseja aprender a obedecer a Deus mesmo quando não entende tudo. A palavra de Deus nos mostra que a verdadeira fé se revela na prática. Não é apenas acreditar com a mente, mas confiar com atitudes. Um dos maiores exemplos disso está na história de Abraão. Quando Deus o chamou para obedecer, ele não ofereceu explicações detalhadas nem garantias humanas. Ele apenas falou, e Abraão escolheu confiar. Mesmo diante de uma ordem difícil, ele decidiu honrar o caráter de Deus acima do seu próprio entendimento. A fé genuína não significa ausência de perguntas, mas sim a decisão de colocar a sabedoria de Deus acima da nossa lógica limitada. Muitas vezes, queremos entender tudo antes de dar o primeiro passo, mas Deus nos convida a caminhar pela fé, confiando que Ele enxerga o que nós não conseguimos ver. Quando obedecemos passo a passo, nosso coração é moldado e nossa confiança nele se fortalece. Jesus deixou claro que a obediência está profundamente ligada ao amor. Ele disse que, se o amamos, guardamos os seus mandamentos. Isso não significa obedecer para conquistar o amor de Deus, mas obedecer porque já pertencemos a Ele. A obediência nasce de um relacionamento, não de uma obrigação fria. Ela é a resposta de um coração que deseja refletir a vida daquele a quem segue. Quando escolhemos obedecer, mostramos que nossa fé é viva e ativa. Não se trata de perfeição, mas de disposição. Deus honra corações que confiam nele mesmo quando o caminho exige renúncia e entrega. Declare nos comentários glória a Deus se você escolhe confiar em Deus acima do seu próprio entendimento. A obediência se manifesta de forma muito prática no nosso dia a dia. Ela aparece nas decisões que ninguém vê, nas escolhas silenciosas do coração e nas atitudes que tomamos quando somos confrontados. Obedecer a Deus, muitas vezes, significa ir contra os impulsos da carne e agir de acordo com a palavra. Mesmo quando isso exige esforço e humildade. Obediência é escolher o perdão quando tudo em nós quer guardar mágoa. É recusar a tentação quando ninguém está olhando. É cuidar do que permitimos entrar em nossa mente e em nosso coração. A Escritura nos lembra que não basta ouvir a verdade. Precisamos colocar em prática. Quando apenas concordamos com a palavra, mas não a vivemos, acabamos nos enganando e perdendo os frutos que Deus deseja gerar em nós. Deus não nos chamou apenas para acumular conhecimento espiritual, mas para viver uma vida transformada. A obediência nos protege, nos direciona e nos mantém alinhados com o propósito do Senhor. Cada passo de obediência fortalece nosso espírito e nos aproxima da vontade perfeita de Deus. É nesse ponto que muitos enfrentam a ansiedade.
O coração inquieto tenta assumir o controle, mas Deus nos convida a entregar tudo a Ele, obedecer. Nesse caso, é escolher a oração no lugar da preocupação, a gratidão no lugar do medo e a confiança no lugar da dúvida. Quando decidimos entregar nossos fardos a Deus, descobrimos que Ele é fiel para cuidar daquilo que não conseguimos carregar sozinhos. Viver em obediência também significa manter uma conexão constante com Deus ao longo do dia. A oração não é apenas um momento específico, mas um relacionamento contínuo, quando a palavra nos orienta a orar sem cessar. Ela nos ensina a voltar o coração para Deus em cada situação, seja com palavras longas ou com simples súplicas silenciosas. Obedecer, nesse contexto, é lembrar que não caminhamos sozinhos. Jesus nos ensinou que a obediência não está ligada à vingança ou ao desejo de retribuir o mal com o mal. Quando ele falou sobre oferecer a outra face, não estava nos chamando para aceitar abusos ou viver em perigo, mas para escolher um coração livre de ódio, ressentimento e amargura. Obedecer a Deus é confiar que Ele é justo e que a justiça verdadeira vem dele, não das nossas mãos. Quando entregamos a Deus o direito de retribuição, nosso coração encontra descanso. A obediência nos livra do peso de tentar controlar tudo e nos ensina a depender do Senhor. Essa escolha preserva nossa paz interior e nos mantém sensíveis à voz do Espírito Santo. A obediência sempre gera frutos. Pode não ser imediato, mas Deus honra aqueles que confiam nele. Assim como Abraão viu a fidelidade do Senhor após sua entrega. Nós também experimentamos o cuidado de Deus quando escolhemos permanecer firmes, mesmo quando obedecer exige renúncia. A obediência não nos torna perfeitos, mas revela a sinceridade da nossa fé. Deus não procura pessoas que nunca falham, e sim corações dispostos a confiar e a retornar para Ele quando erram. Quando Abraão obedeceu, Deus respondeu com promessa e bênção. Da mesma forma, o Senhor honra aqueles que escolhem permanecer no caminho, mesmo quando tropeçam ao longo da jornada. Por outro lado, a desobediência sempre carrega consequências. Ignorar a direção de Deus e seguir apenas aquilo que parece certo aos nossos olhos pode nos levar por caminhos de dor e arrependimento. A palavra nos alerta que nem tudo que parece bom no momento realmente conduz à vida. É por isso que Deus nos chama a confiar mais nele do que em nossos sentimentos. Confiar no Senhor significa reconhecer que o nosso entendimento é limitado, mas o dele é perfeito. Quando colocamos Deus à frente de nossas decisões, Ele endireita nossos caminhos e nos livra de armadilhas que não conseguimos enxergar sozinhos. A obediência nos protege de escolhas impulsivas e nos mantém alinhados com o propósito eterno de Deus. Se você percebe que se afastou em algum momento, não permaneça preso à culpa. Deus é rico em misericórdia e está sempre pronto para restaurar um coração arrependido. Ele não rejeita quem volta com sinceridade. A obediência também começa com arrependimento e humildade diante do Senhor. Se você decide entregar suas lutas nas mãos de Deus, escreva "Deus cuida de mim" nos comentários. Deus não nos chama para viver presos à vergonha do passado, mas para caminhar em novidade de vida. Quando reconhecemos nossos erros e nos aproximamos dele com sinceridade, encontramos perdão, restauração e um novo começo. A obediência floresce em um coração que se rende, que para de fugir e decide confiar novamente. O Senhor é fiel para limpar, curar e fortalecer aqueles que se voltam para Ele. A obediência também exige sensibilidade espiritual. Precisamos aprender a discernir quando estamos sendo guiados por emoções, orgulho ou impulsos, em vez da palavra de Deus. Por isso, o Espírito Santo nos ensina, corrige e nos conduz com amor. Ele nos ajuda a pausar antes de agir, a orar antes de falar e a buscar a direção do céu antes de tomar decisões importantes. Quando pedimos sabedoria, Deus responde. Ele nos capacita a dizer não àquilo que nos afasta dele, sim ao que produz vida. A obediência nos torna mais atentos à voz de Deus e menos influenciados pelas pressões externas. Em um mundo que valoriza o imediatismo,
Obedecer é escolher caminhar no ritmo do Espírito. Quanto mais nos submetemos à vontade de Deus, mais nosso coração se alinha com o dele. A obediência não nos limita, ela nos protege e nos conduz a um lugar de maturidade espiritual. Deus está mais interessado em formar nosso caráter do que apenas resolver circunstâncias. Viver em obediência também significa aprender a discernir o que realmente tem valor eterno. Nem tudo o que chama nossa atenção edifica nossa fé. Muitas vezes, somos tentados a seguir o que é popular, confortável ou aprovado pelas pessoas. Mas Deus nos convida a caminhar por um caminho mais alto. Obedecer é escolher a presença de Deus acima da aprovação humana. Quando somos guiados pelo Espírito, passamos a reconhecer aquilo que parece inofensivo, mas lentamente endurece o coração. A obediência nos guarda de distrações que roubam nosso foco espiritual e enfraquecem nossa comunhão com Deus. Ela nos ajuda a dizer não ao que nos afasta do propósito e sim ao que nos aproxima da vontade do Pai. Deus deseja que sejamos firmes na verdade, mas cheios de amor. Obedecer não significa ser duro ou orgulhoso, mas permanecer fiel sem negociar princípios. É possível defender o que é certo sem perder a humildade. É possível permanecer firme sem permitir que o coração seja dominado pelo medo ou pela ira. A palavra de Deus não muda com o tempo, nem se adapta às tendências. Ela permanece firme, segura e confiável. Quando escolhemos obedecer à palavra, encontramos estabilidade mesmo em meio à confusão do mundo. Deus continua sendo soberano, mesmo quando tudo parece incerto. Ele não tem rivais, não tem iguais, e sua autoridade permanece para sempre. Um coração obediente é moldado nos momentos de luta. Nem sempre obedecer será confortável e muitas vezes exigirá abrir mão do controle. Existem dias em que a carne quer reagir, se defender ou escolher o caminho mais fácil, mas o Espírito nos chama para algo mais profundo. Obediência é decidir não fazer acordo com o pecado, não adiar o arrependimento e não justificar aquilo que Deus já deixou claro em sua palavra. Sozinhos, não conseguimos vencer essas batalhas. A obediência verdadeira nasce da dependência do Espírito Santo, não é força de vontade, é rendição. Quando reconhecemos nossas limitações e pedimos ajuda, Deus nos fortalece por dentro. Ele remove resistências, trata motivações e transforma desejos que antes nos afastavam dele. Deus também usa as provações para formar maturidade espiritual. Quando a fé é testada, temos a oportunidade de crescer ou endurecer o coração. A obediência nos mantém firmes, mesmo quando não entendemos o motivo da dor. Confiar em Deus nesses momentos é acreditar que Ele não desperdiça sofrimento e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Mesmo sob pressão, o Senhor continua trabalhando. Ele está nos conduzindo a uma fé mais sólida, a um caráter mais forte e a uma dependência mais profunda da sua graça. Obedecer em tempos difíceis é declarar que Deus continua sendo bom, fiel e digno de confiança. À medida que amadurecemos na fé, Deus nos chama para um nível mais profundo de entrega. Obediência deixa de ser apenas um esforço e passa a se tornar um prazer. O coração que aprende a confiar começa a encontrar alegria em agradar a Deus, mesmo quando isso exige negar a si mesmo. Seguir a Cristo é um convite diário para deixar o ego no altar e escolher o caminho da vida. Jesus nos ensinou que caminhar com Ele envolve renúncia constante. Tomar a cruz todos os dias não é um peso, mas um processo de transformação. Quando escolhemos obedecer, estamos permitindo que Deus molde nossas reações, nossos pensamentos e nossas escolhas. Aos poucos, aquilo que antes parecia difícil passa a se tornar parte do nosso novo modo de viver. A obediência gera liberdade. Ela nos livra de prisões invisíveis, de hábitos que nos enfraquecem e de desejos que nos afastam do propósito eterno. Quanto mais nos rendemos, mais espaço damos para Deus agir. Nossa fome começa a mudar, passamos a desejar mais a presença de Deus do que reconhecimento, mais santidade do que conforto,
mais eternidade do que prazer momentâneo. Deus se alegra em corações dispostos. Ele honra aqueles que escolhem caminhar com fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo. A obediência silenciosa também é poderosa diante do céu. Se você deseja viver para agradar a Deus acima de tudo, escreva Minha Vida é do Senhor nos comentários. Que o Senhor guie cada passo da sua caminhada a partir de hoje. Que Ele abra seus olhos para discernir o que fazer e fortaleça seu coração para obedecer sem hesitação. Mesmo quando você falhar, que a graça de Deus o alcance rapidamente, trazendo restauração, direção e renovo. O Pai não abandona aqueles que desejam andar em seus caminhos. Quando o cansaço vier, que Deus seja a sua força. Quando a distração tentar roubar seu foco, que o Espírito Santo traga de volta ao centro da vontade do Senhor. Que a palavra de Deus habite ricamente em você, não apenas como conhecimento, mas como prática diária. Que sua vida reflita uma fé viva, expressa em escolhas alinhadas com o céu. Que seu coração permaneça sensível, sua consciência limpa e sua mente renovada. Que você aprenda a ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra e tenha coragem para responder com um sim imediato. O Senhor é bom, fiel e digno de confiança. Ele está conduzindo você para a vida, para a maturidade e para um relacionamento mais profundo com Ele. Que sua história seja marcada por obediência, fé e amor. Que outros vejam Cristo através da sua maneira de viver. Que tudo o que você fizer glorifique o nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva "Recebo essa palavra" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido na fé. E não se esqueça, ative o sino de notificação e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse que pode mudar a sua vida e de outras pessoas que você ama.